sou a Alexandra Rezende, esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E hoje nós temos uma história incrível para contar para vocês. Mas antes da gente começar, eu quero que você vá lá no nosso Instagram, curta, compartilhe, encaminhe para um amigo, nos ajude a continuar divulgando história de superação. Tem também o nosso canal do YouTube, se inscreva, é muito importante quando você se inscreve nesse canal, tá bom? E temos também no TikTok, então vai lá, nos sigam, curtam, compartilhem e nos ajude a continuar levando história de superação. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito incrível, um amigo além de tudo, né? Ele é pai, avô, né? E tem uma história incrível para nos contar. Então, meu convidado de hoje é o André. Tudo bem, André? Tudo bom, Lê. Primeiramente, é um privilégio estar com você, com o seu público, né? Que é muito importante. Eu acho que qualquer tipo de informação e que a gente possa passar para tantas pessoas, né, meu? Isso aí é de tamanho importante. Então, muito obrigado. É um privilégio estar aqui hoje com todos vocês mesmo, a equipe, o seu público e você e sua família, que sem dúvidas são pessoas que eu estimo muito. Eu fico muito feliz se você aceitou falar com a gente, contar para o nosso público a sua história, né? A sua história nos motiva muito a entender que independente das escolhas que você fez na vida, independente do que acontece, há sempre uma razão para continuar e a decisão realmente de fazer diferente, não é verdade? Com certeza. Eu acho que decisões ao longo da construção disso que é hoje se pauta em muitas situações. É óbvio que o conhecimento e tudo aquilo, aquela bagagem de vida, a maturidade, você não consegue em um dia, em um mês, em um ano. Isso aí vai se dar ao longo das suas escolhas, daquilo que você se capacita e entende nas suas procuras, daquilo que você momentaneamente decide executar ou mesmo fazer. É isso mesmo. E conta pra mim, quem é o André Luiz? Bom, o André Luiz é esse cara simples, risonho, muitas vezes brincalhão, ao longo do tempo emotivo. É óbvio que em dados momentos até um pouco eufórico com certas situações, que é o normal de todas essas pessoas. Mas hoje eu sou pai de 6 filhos, sendo 4 meninas e 2 meninos. Tenho 5 netos. Atualmente moro com a minha mãe, né? Minha mãe com problemas cardíacos, um pouquinho, e achamos por bem estar perto dela. Um André que trabalha, que corre, que busca, e mediante a essa situação, até mesmo de situações passadas, é óbvio que isso aí caminha caminha muito junto a junto contigo, no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas lembranças. Mas hoje eu sou uma pessoa que se sente feliz nessa construção e da maneira que eu estou hoje. Que legal. Vamos começar então do início, do princípio. Conta pra mim um pouco da infância do André. Bom, quem foi o André na infância? Primeiramente eu vou usar esse corte, tá? É preciso falar, eu já tinha contado em off para sua equipe, alguma coisa que a gente não deixou você ouvir. Óbvio que eu me sinto privilegiado de estar aqui, você e sua família, uma família que sabe que eu tenho uma estima muito grande. Sim. E eu fiz uma pequena lembrança. Espero que você goste. Tá? Só para eternizar isso. Que chique! Eu tô ganhando presente. Oh, gente, que lindo! É com a marca do Razões. Pode tirar. Obrigada. Antes de qualquer coisa, o André trabalha com esses personalizados também. Só abrir. Aí. Gente, tem até caixinha. Que lindo! Olha que chique. Pena que a câmera não chega perto. Mas olha que lindo. Obrigada, André. Vamos assinar muitos contratos com essa caneta, certeza, se Deus quiser. Eu acho que é um pouquinho uma lembrança desse momento para dar representatividade ao seu momento, Lê. A sua busca dentro daquilo que você almeja. Conheço, sabe, a sua família, o seu jeito, a sua maneira. O Igor, que é uma pessoa que eu tenho muito próximo, já demos muitas risadas, como também já padecemos muito junto. Mas para não fugir do foco, que é a sua pergunta, sabe, o André é essa pessoa que nasceu lá em São Miguel Paulista, era filho de um zelador de prédio que procurava, em meio a toda aquela fragilidade, aquela dificuldade de dia a dia. Nasci na Vila Curuçá, em São Miguel Paulista, e passei
anos da minha infância, né? Muito jovem, perto de tios e tias, mas porém toda criança fazia naquele dado momento. Nasci em 71, né? E naquele dado momento, na época de 70, chegando um pouquinho para 80, para você começar a entender um pouquinho daquilo que você gostava, né? Sim. Mas uma criança normal, jogava bola, dava descalço na rua, soltava pipa, há coisas que a gente fazia muito naquela época. Que bênção. E, na realidade, a infância realmente, né, André? A infância é perfeita, né? Porque eu sinto saudade dessa época. Meus filhos, infelizmente, não vivem isso. Sim, sabe? E hoje, a geração, infelizmente, né, é dada por muitas facilidades, muita informação. E na minha época, até as informações eram poucas, né? Sim. Era dado, assim, pouco, então você já tinha os preceitos de toda a família, né? O ensino de casa, a situação do respeito, o respeito que é muito importante, não só em casa com a família, mas também nas escolas. Sim. Então, quer dizer, todo mundo cresceu tendo aquele grau de instrução, aquela mesma maneira. Então, a criança, ela não tinha uma participação muito ativa dentro de assunto dos maiores e toda aquela situação que naquele momento, né, cercava aquela geração. Mas, porém, é preciso falar, né, uma geração muito rica em sentimento, muito rica no respeito, muito rica no emocional. É verdade. E essa trajetória toda da infância levou o André a viver outras coisas, né? Ver a infância, a adolescência. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. Sim, ainda no período da infância, meus pais se mudaram, né? Se mudaram para a Zona Oeste, ali no Sumarezinho, né? Fica bem próximo à Lapa, fica próximo da Torre do SBT, ali na Heitor Penteado, a rua exatamente era Caiová. E a gente cresceu, e eu tenho lembranças muito ativas de quando a gente estudava, enfim, algumas traquinagens de criança. Meu pai era zelador de um prédio de 16 andares e a gente morava sempre no topo do prédio, a nível de pequenas travessuras, né? Porém, muito perigosas também. Mas a gente teve um crescimento, como eu sempre faço questão de dizer, que se sobressaía muito o respeito ao entorno, o respeito com pessoas, até mesmo por ser um filho de um trabalhador e morar no próprio ambiente residencial, né, que meu pai era o zelador do prédio. Mas, porém, tudo isso te agrega muitos valores. É óbvio que falar desses valores naquele momento é muito fácil. Hoje eu consigo enxergar e ter o entendimento que naquela época se formava um pouco dos valores, do incentivo, da disciplina, do bom e velho chinelo do pai, né? O bom e velho chinelo do pai, a correção, a situação de esperar sempre aqueles maiores conversando, enfim, tudo isso dentro de uma situação plausível, com muito sentimento, a família, que eu posso realmente afirmar, a família é o nosso maior trunfo, é o nosso maior alicerce, é a nossa maior base. Isso, e ela atrela junto a um sentimento de muitas vezes de dificuldade, óbvio, de ser entendido, porque justamente a família, você tem por si que essa pessoa próxima, ela tem que entender, ela tem por obrigação entender o seu jeito, a sua maneira, porque geralmente é um pai, é uma mãe, ou é um irmão, ou é uma tia, que cresceu contigo. Mas não, na construção de pessoas e de tudo, a gente entende que esses valores, eles estarão sempre presentes, esses valores estarão sempre conosco, porém, dado o momento de decisões, se tornam conflitantes propriamente dito dentro da gente, até por experiência, por situações. Mas posso dizer e afirmar que foram momentos que eu guardo na minha lembrança muito, são momentos que eu trago comigo e graças a Deus eu consegui passar um pouco mais adiante com meus filhos, hoje estando com a minha mãe, enfim, algo que eu vivi lá atrás e poder fazer usufruto hoje. E mesmo com toda essa bagagem que você tem falando sobre a sua família, a gente percebe, pelo que você fala, a gente percebe que realmente você teve uma estrutura familiar boa, né? Sim. Teve realmente princípios sendo ensinados e tudo mais, e teve realmente uma boa jornada nisso aí, uma infância boa, como você está testemunhando pra gente, e isso, querendo ou não, você trouxe pros seus filhos. Mas a gente sabe também que teve ali uma metade de um percurso, né?
Mas calma, eu vou dar uma pausa agora pra gente falar dos nossos patrocinadores. São pessoas que nos ajudam e nos impulsionam a continuar e a gente já volta e você conta, tá bom? Com certeza. Se você, que assim que nem eu e a Lu, né, Lu? Sim. Amamos saborear um salgadinho, compartilhar a vida e celebrar, a gente te convida a conhecer a Sabore. Gente, Sabore é especialista em patrocinar a sua festa, deixando tudo muito perfeito, com comidas com excelente qualidade, salgadinho de festa, buffet móvel e tudo que você precisa para sua empresa ou até mesmo para aquela confraternização, só para tomar aquele chá com a amiga. Então eu faço voto se vocês conheçam ela. E a gente está de volta com o nosso convidado especial, o André, contando um pouco da sua trajetória. Conta pra gente, André, e aí? O que aconteceu aí para dar mesmo com todo esse princípio estabelecido em você, com toda essa dinâmica de saber o quanto foi a criação boa que seu pai, sua mãe te deu e tudo mais, o que levou o André a possivelmente aí pensar diferente? Bom, Lê, hoje eu posso aceitar, né, e compreender um pouco disso tudo. É óbvio que os ensinamentos de casa e toda a situação, como eu deixo bem claro da minha família, foram muito importantes e são muito importantes para o meu dia a dia. Convivendo sempre com colegas de bairro, aí eu já estava em Budas Artes, uma cidade muito gostosa, é um polo turístico, né, de São Paulo, uma cidade conhecida internacionalmente, até mesmo pela sua feira hippie, os artesãos. Morei em Budas Artes, em vários bairros em Budas Artes, e ali saí do que? Da pré-adolescência para atingir maioridade, aí veio a conclusão do ensino fundamental, veio um casamento, até mesmo com uma aluna do colégio, que eu tive um casamento. Ficamos casados. Quanto tempo? A gente atingiu mais tempo de namoro, 1 ano, e casados 8 meses, né? A gente atingiu. Mas foi uma relação muito, sabe, muito novo de tudo, sabe? Empolgadíssimo pelo sentimento, pela conquista e tudo aquilo ali que era o habitual de um jovem que está completando maioridade, está tirando carta, está entendendo tudo aquele mundo. Ali eu já trabalhava de office boy, depois eu entrei numa firma a qual, sabe, as pessoas, um ambiente muito familiar e agregou muito como pessoa que deslumbrava o mundo inteiro, um jovem que deslumbrava o mundo inteiro ali, dentro de um trabalho de office boy, de você sair para São Paulo, de você entregar as coisas, o seu dia se tornar curto, sobe de ônibus, desce de ônibus, sobe na Paulista, desce da Paulista, enfim, tudo isso. E tudo isso, de certa forma, vai te trazendo um sentimento de quero mais. Por quê? O que acontece? Você está trabalhando, você está fazendo as suas coisas, normalmente você está adquirindo capacidade, só que ao mesmo tempo você lida com uma das maiores forças negativas. Só uma força negativa. A influência, né? A qual você se vê influenciado. Sim. Muitas vezes não só por palavras, não, Lê. A influência está dentro de ti. No olhar, naquilo que você vê, da maneira que você vê, da facilidade que você enxerga em exemplos que estão no seu cotidiano. Não que eles fazem parte da sua casa, do seu lar, dos seus amigos, mas eles fazem parte da sua vida sim, porque eles te dão um bom dia, eles te dão um cumprimento, eles te dão risada, e essas mesmas pessoas se encontram em lugares que ao mesmo tempo te cria esse desejo, que é um desejo que ele vai te tomando aos poucos e vai te indagando respostas que naquele momento eu não tinha. Sim. Por que eu não posso? Por que eu não posso estar ali? Até porque, como você falou pra gente no início, a sua criação foi uma criação mais rígida, mais conservadora e tudo mais, e aí você se viu aberto às curiosidades do mundo. Exatamente. E aí surge realmente esse questionamento, e a gente pode ser que algum jovem esteja nos assistindo agora e fale, nossa, realmente, a gente costuma dizer que a gente entra naquela crise da meia-idade, vamos dizer assim, né? De falar assim, nossa, mas todo mundo pode e eu não. Exatamente. Todo mundo faz e eu não. E esse é um tipo de sentimento, Lê, e o próprio público,
que ele te toma aos poucos. Tô falando com você mesmo. Ele te toma aos poucos. Você que se identificou e sabe do que eu tô falando. Ele te toma aos poucos. É um olhar. Não precisa uma fala. É um olhar, é uma maneira, é um querer, é um porquê não respondido que te toma e cresce dentro de você. E eu, óbvio, por que eu não posso? Aquela parte de as primeiras traquinagens de chegar tarde em casa, perder o último ônibus por conta de ficar no muro da escola, de estar com alguém, de estar correndo, ter que atravessar. Começaram-se a surgir as primeiras mentiras, né? Porque aí você começa... Não, mãe, é que eu perdi o ônibus. Não, é que o ônibus quebrou. Coisas que te começam ali a te ingressar num caminho que você entende que agora... Não, você não é mais aquele que aceita, é você que fala também. E é sutil, né? É uma coisa sutil, leve. É leve. Não, o ônibus quebrou. Não, eu me atrasei, o professor não deu a última aula, o professor aumentou. Como que se aumenta a última aula? Então, tudo isso serviu para essa construção. Você não tem como perceber naquele momento. Sim. Você não tem como se inteirar daquilo ali. Aquilo ali te faz bem. Aquilo ali te chama, aquilo ali te toma. Mas ele não é um toma que ele te toma ao longo de rapidamente, sabe? Ele vai e te toma e te mostra. Não, ele vem te tomando. Sim. Ele vem, como exatamente fazer uso da palavra que você falou, sutilmente. Isso naquela época. Porque quer queira, quer não, e a gente tem que fazer essa comparação, nos dias de hoje é muito pior. Infelizmente, os nossos jovens todos, eles têm acesso a tudo. Eu costumo dizer que eles dizem que pode tudo. O mero celular à mão, ele te traz para um mundo, para um universo, a qual nós não tínhamos. Então, mas dentro dessa realidade, você vem nessa construção, e aí eu comecei muito de office boy, eu já fui promovido a motociclista, motoboy, motorista, e essa firma me deu muito. E aí é incrível que você fala isso, e a gente começa a perceber que assim, ao mesmo tempo que tudo que você usava ao seu favor em questão de tudo que você aprendeu na sua infância e tudo mais, você também começou a perceber que te trazia algum recurso, vamos dizer assim. O fato de você ser promovido muito rápido. As pessoas gostam de ver pessoas de boa índole, vamos dizer assim. Exatamente. Só que ao mesmo tempo que te leva a isso, faz você começar a ganhar muito dinheiro, faz você começar a querer se crescer e achar que só você pode, não é verdade? Exato. E tudo isso vem de encontro que você dirige carros, sabe? Essa empresa, o nome dela é Vidi, ela fica em Taboão da Serra. Ela mexe com laboratórios químicos, montagem de laboratórios. Ela me trouxe para uma realidade que eu não tinha. Eu tinha dezenas de carros, eu tinha motos para trabalhar, isso sendo eu, sabe? Sendo eu, só eu, sabe? E essa pessoa, os donos de lá, eles tinham uma confiança em mim que era primordial, porque eu estava no meu auge de fazer entregas, de rodar São Paulo toda, eu sendo eu, mas mesmo sem saber, sabe? E isso aí, sabe? Eu estou dirigindo, eu estou fazendo. E aí, cada vez mais, tudo isso foi me levando, foi me trazendo. Por quê? Mas dirijo todos os carros e eu não posso ter um? Eu tenho todas as situações de trabalho e eu não posso ter um tênis melhor? Então tudo isso são gatilhos que ao longo do tempo ele vai te perguntando a mesma pergunta. Sim, 6 letras. Por quê? Esse porquê são porquê não respondidos que ele causa um conflito dentro de ti e te traz para vivenciar várias situações dentro do seu contexto, dentro da sua história. Sim. E aí, pulando um pouco disso aí também, eu fui trabalhar para mim mesmo, nisso tudo, eu construí a minha empresa, eu trabalhei numa empresa a qual eu fui indicado pelo meu pai, a época era em Pinheiros, tá? Fazia trabalhos lá, era muito bem remunerado, mas dali que começou a surgir os maiores conflitos, porque aí eu já morava sozinho, eu já era o homem da casa, e aí eu comecei a ver, e esse porquê, ele foi se aumentando, e foi me tomando, e foi me perguntando. E detalhe, Lê, eu não bebo, eu não uso qualquer tipo de droga, eu não fumo, isso não é porque eu parei. Eu teve uma vez com 44 anos agora, aqui em Praia Grande, que uns amigos meus, dono de pizzaria, né? E eu trabalhei muito tempo com eles,
e eles, muito do norte, eles falaram, André, mas você não bebe. Eu com 44 anos eu resolvi tomar um porre para me entender como que era. E eu falo para você, você pode ter certeza que eu não vou fazer mais nada disso. Então eu não bebo, eu não fumo, não uso drogas. Eu sou assim, límpido, de sã consciência, dono de mim por mim mesmo. Então até isso eu tinha que colaborava de uma forma negativa para a família. Sim. É o André e ele sabe do que ele está fazendo. Então dentro de tudo isso, toda essa situação, aconteceu que é a maior experiência da minha vida e eu posso te afirmar, é o cárcere, sabe? A primeira vez que eu me vi preso foi em 2000, no ano de 2000. E é incrível, André, antes de você entrar nesse assunto, a gente perceber que você nos prova que mesmo a pessoa ela tendo um bom coração, ela tendo uma boa índole, ela tendo realmente uma boa criação, ela tendo bons princípios, mas se ela se deixa se influenciar de alguma forma, ou até mesmo deixar plantar essa sementinha do eu posso, não, eu vou resolver e tá tudo certo, né? E não ter como é que eu posso usar essa palavra? Não é humildade, mas entender que a gente precisa, sim, de ajuda, a gente precisa, sim, ouvir mais e não achar que a gente resolve tudo de uma vez só, para que a gente não caia no engano. Lê, posso realmente te afirmar e contextualizar sobre isso. Família, sabe? A gente não vai ter outro alicerce mais limpo, mais verdadeiro. A gente tem amigos, eu tenho amigos em Budas Artes, que são pessoas que me ajudaram muito. Eu tenho amigos aqui em Praia Grande que destoa totalmente daquilo que eu me entendia, até mesmo por essa suposta discriminação entre um lado e outro. Mas eu vou entrar nesse assunto, você sabe. E aí, Lê, eu me vi preso a primeira vez em 2000. Em 2000 eu vim preso a primeira vez. Mas até com essa dinâmica de diálogo, de conversação, que até mesmo é restrito dentro deste meio, sabe? Eu conseguia, de uma forma coesa e muito verdadeira, mostrar para quem poderia me julgar naquele momento, que era um juiz, né? Que eu poderia ter uma chance. Eu poderia. Mesmo que essa chance não valeria ali na frente, mas eu queria essa chance, eu almejava essa chance. E essa chance veio com 7 meses e 19 dias. De 7 meses e 19 dias eu passei preso a primeira vez. Você quer contar pra gente o motivo? Você consegue contar? Não, consigo. Eu fui... E o porquê que você chegou a ser preso, já que era uma pessoa que tinha tanta... sim. Né? Exatamente, justamente por causa desse porquê. Sim. Porque esse porquê foi o que foi te levando a te fazer cometer pequenos delitos. A priori, nas primeiras vezes, eu confesso para você que eu não ia na cena. Por eu dirigir muito bem, automaticamente pelo serviço que eu já tinha passado, as pessoas me usavam como o famoso cavalo, né? Eu ficava no carro, automaticamente as pessoas faziam ação e corria para dentro do carro. E nenhuma dessas vezes a pessoa se desgarrou e correu para dentro do carro. Quando correu para dentro do carro, a gente se viu mediante frente a frente a uma viatura. Mas eu não parei. Eu joguei o carro em cima, voltei, enfim, foi uma situação que passou... Velozes e Furiosos. Dessa forma mesmo. Então, é aquela velha situação. Quando falava pare para mim, pare, funcionava como um acelere. Então, automaticamente, eu acreditava muito naquilo que eu fazia. Então, aí eu me vi preso. E o meu pensamento, naquele momento, era como que eu ia explicar em casa. E eu fiquei quieto, não falei, não deixei sair, não deixei que as pessoas soubessem, não partilhei com a família. Eles foram descobrir, porque aí eu não aparecia, né? Então, aí eu me vi preso, exatamente num assalto, a qual naquela época a pena era 5 anos e 4 meses, e mais 5 anos e 3 meses e 4 meses do agravante do porte de arma, que é colocado para todos, mesmo você não estando armado. Então ficou para 5 e 7. Mas daquilo ali, conversando com o próprio juiz do meu caso, ele teve o total entendimento que para mim regredir à sociedade e voltar ao convívio da sociedade, ele estaria me dando a oportunidade de aguardar na rua, pelo entendimento que ele teve consigo, que seria prejudicial ao meu retorno
à sociedade, a esse resgate, convivendo com presos mais perigosos que eu. E aí foi quando eu saí para a rua. E aí eu voltei a trabalhar, voltei a fazer as minhas coisas. Tive um apoio incondicional da família, um apoio incondicional de amigos próximos mesmo, que me trouxeram, me abraçaram e neste tempo me tomaram pelas mãos, viu, Lê? Até o próprio Platão, o patrão dessa empresa, que me trouxe e fez tudo que podia para me ajudar também. Mas só isso não foi possível. A gente vai dar uma pausa aqui para falar sobre nossos patrocínios, né, que são muito importantes para a gente. E eu falo para você também que está aí nos assistindo, siga-nos na rede social, nos ajude a continuar levando histórias assim. E a gente já volta para ele continuar falando para a gente suas aventuras. Você sabe que o seu sorriso é um cartão de visita, né? Então, doutora Karine Lipari é especialista, implantodentista e cirurgiã dentista. Faço votos que vocês conheçam ela para transformar o seu sorriso. Um ambiente totalmente climatizado e um consultório, gente, extremamente humanizado. Então, sigam ela nas redes sociais e acompanhe o seu trabalho. A gente está de volta, né? E o André estava aqui falando pra gente, né, um pouco da sua trajetória, né, de ter sido preso e tudo mais. Mas, André, conta pra mim, como foi contar pra sua família, como você falou no bloco anterior, você não chegou a contar definitivamente que você tinha sido preso, porém eles descobriram, e como foi essa descoberta? Sim, Lê, nessa época eu era casado, né? Eu era casado, já era pai de família, e nesse momento a mãe dos meus filhos, né? Ela sabia que eu cometia alguns delitos, ela sabia, tinha ciência, porém, até propriamente com esse dinheiro que eu conseguia, né? Que entrava, né? Exatamente. Surgiram perguntas, mas não dentro de casa, porque até mesmo o ambiente, a Tânia, né, mãe das crianças, ela já sabia de onde vinha. Ela me conheceu trabalhador, porém acabei destoando e indo para esse tipo de situação. Ela sabia de onde vinha, sabia o que era e sabia pelo meu dia a dia, porque era minha mulher, ela acompanhava. A parte mais difícil, sem dúvidas, foi para os meus pais, né? Porque sim, até então meus pais eram vivos, tudo. Meus pais são testemunha de Jeová. Então, para eles, era um baque muito grande. Porém, eu não tinha coragem de olhar os olhos do meu pai. No dia, teve uma época dessa situação que eu já estava procurado, Lê. Eu estava procurado. E aí, dentro disso, eu tive que deixar os meus filhos e a Tânia na casa dos meus pais, no interior de São Paulo. E eu pedi para o meu pai, para minha mãe, e eu lembro da conversa como foi muito assim. Eu falei para o meu pai assim, ó, pai, eu não posso eu não olhava Lê, meu pai aos olhos. Até por conta dessa questão da criação que ele te deu, né? Então eu imagino como mesmo você indo para esse caminho ruim, né, para essa situação ruim, mas eu fico imaginando você falando assim, nossa, qual é a vergonha que eu vou passar para os meus pais disso tudo, né? Não, exatamente. Eu não tinha coragem, eu não olhava ele aos olhos. E eu sou o mais velho, né? Somos eu e meu irmão, e um irmão que veio a falecer com 2 horas de vida. Eu não olhava ele aos olhos. E eu lembro que eu falei, pai, eu preciso deixar meus filhos aqui. Foi a conversa mais difícil que eu tive. Em poucas palavras, tá? Eu preciso deixar meus filhos e a Tânia aqui e eu não vou falar o porquê. Tá? Mas eu preciso deixar eles um tempo aqui. Ele também não me perguntou, tá? E por incrível que pareça, esta foi a última vez que eu conversei com meu pai. Depois dali, ele veio a falecer em 2010 e aí eu já estava preso pela segunda vez. E a última vez que eu falei com ele, essa foi a vez presencialmente, porque eu nunca deixei eles me visitar. Eu nunca deixei meus filhos, como eu já te relatei, né? Eu fiquei preso 2 vezes. Essa de 7 meses e 19 dias, e a outra de quase 7 anos. Eu nunca deixei. Meus filhos, minha família nunca entrou numa cadeia. E a segunda vez foi pro mesmo motivo, ou não? Sim. A segunda vez, lembra que eu te falei que aí eu já estava procurado, entendeu? Sim. E eu não sabia, mas eu estava procurado e eu voltei a ser preso. E aí vieram alguns BOs de São Paulo, né? E aí eu fiquei realmente preso. Mas deixei meus filhos com meu pai, né? Com a minha mãe, lá no interior, em Chavantes. E aí fiquei andando
andando e andava peregrinando para lá e para cá, porque eu já não tinha mais pais, né? Foi quando me pegaram, né? Numa abordagem normal, eu nem estava dirigindo o carro, era uma outra pessoa, só que estava com um carro que não era certo, não era um carro correto, ele só tinha placa tal, e situações, era o famoso dublê, né? Mas não era eu que estava dirigindo, porém eu fui ajudar a pessoa, né? Quando o guarda perguntou, tem alguém habilitado no carro? Eu falei, não, eu sou habilitado. É porque ela não tem carta, ela não vai poder prosseguir. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho carta. E eu dei a minha habilitação. Quando eu dei a minha habilitação, quando voltou de lá, só 7 anos depois, que aí eu tinha um mandato de prisão, e eu falei para ele, falei, não, senhor, eu tenho um alvará aqui. Ele falou, não, esse mandato de prisão não é desse era um BO, outro mandato, você já sabia. Era sobre 8 BO, tinha 8 BOs em situação ali. 8 BO. Mas respondi todos esses BOs, né? Respondi, e aí foi quando eu me vi, desculpa do termo, mas aí a gente sempre usa esse termo, né? A gente se vê de costa dentro de uma penitenciária. Aí primeiro eu fui para delegacia normal de interior, foi lá em Santa Rosa do Viterbo, né? E aí acabou acontecendo um fato com pouco tempo de lá, né? A gente acabou fugindo também. Meu André, pelo amor de Deus, eu tô aqui ouvindo as histórias do André. Gente, eu não consigo entender como é que tu tem tanta oportunidade na tua vida de fazer diferente, homem, e tu continuou seguindo pelo caminho errado. Até fugir, tu fugiu. Lembra daquele porquê? Aí já não é um porquê eu não posso. Aí já é um porquê que eu posso. Eu sei fazer. Eu sei como fazer. Eu quero fazer. E aí você está tomado. Você não está tomado só por exemplos. Você está tomado por você. Por você. Por você. E aí vem essa situação de declínio, né? De declínio. Declínio porque total. Não é uma atividade, não é algo normal. É um declínio a qual você tem o total entendimento que é preciso e que você pode fazer e que você é. Você já não é mais um coadjuvante. Você é o ator principal dessa história. E aí foi onde eu me meti. E dado o momento que todo mundo não entendia como. O André não fuma, o André não usa droga, Na o André realidade, não bebe. você contando assim, o que eu percebo, posso estar errada, me conserte, mas o que eu percebo é assim, você estava no lugar errado, na hora errada, e aconteceu as coisas e deixou-se influenciado. Assim, pode ser naquele primeiro porquê. Naquele primeiro porquê. No segundo você já estava intencionado, porque para ser preso a segunda vez você já estava meio que intencionado. Não, sim. E eu fui preso involuntariamente, que eu não estava fazendo nada. Porém, eu era o dono da situação. E já sabia as questões, e já sabia como conviver, o que falar, de que maneira falar, o que eu podia e não podia falar, porque aí tem também essa situação das regras, tá? Porque você se ver preso é um mundo dentro de outro mundo, onde existe o seu dialeto, a sua moeda e as suas regras, tá? Então aí eu já sabia, eu já era capacitado. E capacitado, vamos se dizer, entre linhas, numa cadeia de São Paulo, tá? A qual o nível... Uma vivência diferente, né? O nível, sabe? O nível de eu posso fazer e de que eu faço é lá em cima ali. É onde você não podia usar certos tipos de palavras, sabe? Que ao longo do tempo foi caindo, foi ficando mais fragilizadas. Mas as pessoas... eram dados como pessoas, como homem. O famoso, isso aí a gente sempre conviveu. O homem sendo o homem se tornando o homem. E aí é onde você se fazia naquele momento dessa valência e falava, eu sou homem, entendeu? Tem até muitos vão saber que naquela época, né, em 2000, para você ter ideia, em um dos dialetos de dentro da unidade prisional, com pessoas, né, criminosos, você não podia usar a palavra demorou. Só que veio um fato muito inusitado, tá, Lê? Dentro desse sistema todo, dentro de uma cadeia, não se pode xingar, tá? Dentro de uma cadeia, você não pode xingar. Eu não posso reagir a um nível de pequenos palavrões que a gente usa em nosso cotidiano, tá? A gente não pode fazer uso.
Até porque dentro de um sistema prisional tem regras, né? Muitas. As pessoas pensam, eu vou lá, tô de boa. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar o seguinte pra mim assim, eu vou tirar umas férias. Falei, gente, como é que você acha que você vai tirar umas férias dentro de um sistema prisional? Mas existe né? mesmo essa gíria. Mas aí você percebe que dentro de um sistema prisional você tem muito mais regras e muito mais coisas do que aqui fora, vamos dizer assim. Porque você precisa estar ali e fazer realmente. Esses 7 anos que você passou ali dentro, o que você mais aprendeu ali dentro pra sua vida hoje? Porque o André que a gente conhece hoje, a gente nem imagina que ele foi tudo isso. O André que eu conheço, né, e que convive com a gente, nossa família, a gente tem um carinho muito grande por você. É saber que o André é um cara, um homem de família, um pai, um avô, um cara que tá ali pronto pra ajudar todo mundo, né? Um cara que se precisar tirar a roupa do corpo e dar pro fulano, né? Uma pessoa íntegra, honesta, né? Trabalha numa área bem complicada, mas que tá ali sempre com a sua honestidade em dia. Sim. Então a gente percebe assim, o que realmente foi a chavinha que virou nesses 7 anos, o que você aprendeu ali dentro pra você falar, não, eu preciso fazer essa coisa diferente. Lê, eu posso falar pra ti, que é uma pessoa que eu gosto, eu tenho uma honestidade muito grande, sabe? E como eu te falei lá no começo, eu me sinto um privilegiado. Eu me sinto um privilegiado e eu acredito muito que Deus, em dado momento da minha vida, falou assim, eu vou fazer uso desse neguinho, desse bocudinho, sabe? Que fala, que não mede as palavras. Deixa eu colocar ele no lugar dele, né? Eu vou fazer uso dele, sabe? E dentro dessa realidade, eu conseguia emergir normalmente com essa pessoa que você conhece. Essa pessoa que você olha e fala assim, André, não é possível. Olha, para você ter ideia, nessa cadeia de Santa Rosa de Viterbo, a gente trocou a alimentação para poder fazer o quê? O Dia das Crianças. Como que você troca a alimentação? A gente fica sem alimentação, né? A boia normal, como todos conhecem, o almoço, o café, a janta, a gente ficou sem, tá? Porém, para reverter esse dinheiro em balões, bexiga, pequenos brinquedos e Coca-Cola e hot dog. Para o quê? Para fazer aquele momento do festa do Dia das Crianças, sabe? Ser um ambiente totalmente mudado, para as crianças não ter um entendimento onde grades e muros são algo de crueldade. Sim, porque ali eles tinham total entendimento que era um ambiente muito rico familiarmente, de você poder brincar, de você poder estourar a bexiga, de você ganhar presente. E eu tive naquele momento a facilidade que eu tenho de escrever e de falar e de entender o ambiente a qual eu estou. Eu consegui mandar uma carta, tá? Que lá dentro a gente chama de mensiva. Eu mandei uma carta para uma unidade. Eu descobri que tinha uma fábrica de brinquedo na cidade, tá? E é um particular do preso, tá ali. Ele sempre descobre tudo que tem, porque ele procura. Então, conclusão, eu descobri que tinha uma fábrica de brinquedos. E eu fiz uma carta e pedi para uma das visitas levar essa carta. No dia das crianças, da visita na cadeia do Dia das Crianças, eu fui comunicado pelo delegado diretor que tinha umas caixas e uma encomenda para mim pegar. Não entendi muito certo naquele momento que o dia de visita é totalmente complicado, mas eu era uma das pessoas que estava à frente, né, de responder pelos atos ali. Eu acabei pedindo a autorização dos meus amigos, daqueles que estavam comigo, e pedi para parar um pouquinho a visita, até mesmo em sinal de respeito, mas a gente precisava fazer. E fui até lá, adentrei. Quando adentrei lá, ele falou, olha André, eu quero entender o que é isso aí. Eu vi 3 caixas grandes, falei para ele, senhor me desculpa da palavra, mas se o senhor que está aqui não sabe, imagina eu que estou lá dentro. Aí ele falou, até de uma forma muito brincalhona e informal, ele falou assim, André, pega isso aí. Isso aí é o resultado daquilo que você mandou a carta. São 3 caixas de brinquedo para as crianças. E aquele dia, sem dúvida, Lê, foi memorável. De repente, daí se virou essa chave que você me pergunta. Porque até mesmo dentro desse ambiente hostil e com requintes, vamos lá, e a gente não foge às palavras, com requintes de crueldade, a gente consegue, viu, Lê? A gente consegue tirar o melhor dali. A gente consegue entender que é possível. A gente compreende que você pode e deve fazer diferente. Mas aí vem aquela base familiar. Mas ali, automaticamente, como eu sempre fiz questão de narrar e dizer, eu não tinha visita.
Aí você fala, pô, André... Sua família não te visitou nesses 7 anos? Não, eu não deixo. Não deixou? Eu não deixo, eu não tenho... E as emoções, André, como ficou? Ah, mas eu tenho muito. Tipo assim, eu pedia para eles não deixar de me mandar carta. Uma carta ali, como eu já voltei a falar e digo, lá é mensiva, né? Quando vai pagar as cartas, vai pagar, vai, né? Ó as cartas, você fica ali na expectativa, igual um bingo, sabe? É igual um bingo falar o seu nome. Porque, sem dúvidas, uma carta escrita, uma carta entregue é uma alegria recebida. E é necessário, é necessário. E para mim era muito mais que uma carta, porque minha mãe, uma senhora, tudo, ela não tinha o hábito de escrever cartas, e hoje muito menos. Mas é muito bom, é uma alegria entregue, é algo que, sabe, te vigoriza, te traz para o caminho, por mais que esteja distante. E dentro daquilo ali tudo, sabe? As pessoas que fazem um trabalho lá dentro. E aí, dentro disso, tudo, que nem eu falei, acabei fugindo, todas essas situações, acabei indo parar na penitenciária de Pirajuí. Ela é conhecida como Princesinha do Estado. Pela situação de segurança, você não mora, para você ter ideia, do declínio, vamos lá assim dizer, do declínio. Taboão da Serra, minha primeira, 39, 32, 32, 31, 30, num ambiente pequeno, presos dentro de cada cela. Numa fuga, transformava para 62, porque aí inutilizava e tal. Mas até aí a gente conseguia destoar e fazer o que era necessário, fazer até um arroz lá, tá? Teve um episódio que as pessoas falavam assim, André, se eu descobrir que você era cozinheiro na rua, mas tudo isso alegra, são poucas coisas. Pirajuí, voltando a Pirajuí, 2 presos por cela. 2 presos por cela. Só que aí vem o quê? As regras. Aí vem ao quê? Você cuidar do ambiente e entender o ambiente que você está. Porque você passa a construir uma relação de bom comportamento, de falas, comportamento, de olhar, de hierarquia, tudo isso. Mas foi um marco e foi um ápice a qual me trouxe uma estrutura muito em prol daquilo que eu estava querendo viver. Foi ali. Acho que foi a sua chance, né, para mudar realmente, não foi? Foi. Desde a hora que eu cheguei. Porque eu já vinha em um contexto de separação, tá? Separação o que é? Você espera. Descia todo mundo e você espera, porque até então é o fujão, né? É o fujão, você espera. E tive várias dessas situações de retaliação, até mesmo propriamente por todos o ocorrido dentro dessa situação. Mas ali eu conheci uma pessoa, o professor Douglas, também preso, professor Douglas. E eu vinha com algumas coisas, né, de outro local, mas que não ia poder descer, enfim. Aí eu deixei tudo com ele, que ele estava na área médica, e acabei deixando com ele a nível de caixa de bombom, Toddy, essas coisas. E aí desci, e ele falou, André, eu vou te trazer para trabalhar na educação aqui. Naquele momento eu não entendi muito bem, mas a área da educação já era um trabalho, e já vinha aquilo ali, ó. Aqui eu já tinha tido uma conversa com o diretor que ele falou para mim dessa forma, aqui você vai mudar, de jeito, de vida e de maneiras. Sim. Porque se você não mudar, eu te mudo. Então é aquilo, retaliação, opressão e dentro de uma situação que você tem que aprender as duras penas. Mas é ali que vai decidir. E, sabe, ali foi um passo muito grande. Pirajuí foi um passo para mim muito grande de tudo que, como eu falei ali atrás, o que Deus tinha preparado, que ali começou esse norte, que ali começou as mudanças. Ali eu tive um contexto de se reconciliar com o meu passado e de toda aquela história que eu faço questão de frisar o quanto é importante, que é a família. Isso é muito incrível, porque assim, eu vou falar algo muito pessoal, né, que eu falo dentro da minha casa com meu marido. Eu lembro que quando eu conheci você, que eu fui apresentada a você e meu marido me contou mais ou menos a sua história na época,
eu ouvi dele, né? Ele falou assim, olha, não só dele, mas eu também tinha esse pensamento e hoje é diferente. Ele falou assim, olha, de todas as pessoas, assim, que você olha, você fala, o cara foi preso, o cara tá preso, o cara fez isso, fez aquilo. A gente, sociedade, sempre vê como uma pessoa ruim, né? E faz parte, porque infelizmente tem pessoas muito ruins que cometem crimes muito ruins e que precisam sim pagar suas dívidas à justiça e tudo mais. E aí eu lembro que meu marido falou assim pra mim, mas o André é diferente, o André me fez ver essas pessoas de uma forma diferente. Porque independente do crime que a pessoa cometeu, a gente já olhava condenando. É bandido mesmo, é isso mesmo. E a sua história, a sua jornada nos fez ver diferente, porque a gente vê o homem incrível que você é, cara. E aí já foi vereador de Praia Grande, né? Aliás, já se candidatou a vereador de Praia Grande. E graças a Deus, né? Faz muitos projetos sociais em questão de ajudar pessoas e isso é muito bom. Né? E ver que realmente você não faz para se aparecer, você faz realmente para ajudar. Então, quando eu te pergunto sobre essa virada, eu creio que foi isso. Acho que você entendeu que você estava ganhando chances até demais. Exatamente. Né? E Deus falando assim, André, vambora, cara, vambora, tu tem todo o potencial para ver uma vida plena, né? Vamos focar nisso aí, vamos mudar. E que bom que você entendeu e você mudou, porque eu não consigo imaginar como poderia ser dentro de um cárcere. Eu acho que você perder a sua liberdade é a pior coisa que possa acontecer em questão de vida, né? De você não poder sair. E lógico, quem tá ali dentro cometeu algum delírio, cometeu algum erro. E você precisa pagar esse erro, né? Como você cumpriu e tá tudo certo. E só pra gente já tá infelizmente caminhando pro final, mas só pra você falar pra gente como foi essa volta à sociedade pro André que é hoje. A volta à sociedade tem episódio, muitos episódios marcantes de reconciliação comigo mesmo, de entender a fácil dicção que eu tenho na maneira de abordar, de conversar, e eu fiz muito uso disso dentro dessa maneira privada, diga-se de passagem, respeitando todas as hierarquias, as disciplinas, aquilo que você tinha que visualizar e compreender dentro daquele contexto. Mas eu entendi que eu não podia ser só mais um. Eu entendi que eu não queria ser só mais um número. E aí foi onde vieram as oportunidades, a pessoa que não é guarda, mas ela leva o ensino para dentro do sistema prisional, que é o seu João, tá? É o seu João de Bauru, ele é da FUNAP, tá? Uma pessoa com uma áurea de trazer e te despertar o melhor que tem em você. Eu tenho que falar dele, que ele é uma pessoa que ele me trouxe, ele me carregou. A gente usou em dado momento, uma das pessoas que estava preso comigo, em uma das cerimônias de entrega de diplomas em Pirajuí, na penitenciária, e ele usou, foi muito feliz no termo. Ele olhou para o seu João e falou assim: parabéns, garimpador. Garimpador. Ele procura ouro, ele procura riqueza. E o seu João procurava vidas. Procurava as pessoas e de resgate, de poder trazer. Então eu não poderia deixar de falar. Óbvio que são parte dessa construção minha, tem muitas pessoas, Lê, tem muitas pessoas. Mas o seu João, eu tenho contato com ele até hoje, tá? E ele é uma pessoa que ele tem uma áurea incrível. Ele tem uma aura incrível. E aí, vou pular até algumas partes nesse sentido, porque há muitas situações desse episódio. Eu participei, aí é muito importante dizer, tá? Estamos em época de Enem, e eu participei do Enem dentro de um sistema prisional, tá? Eu participei, vocês que estão aqui, ó, o público deste canal, que é muito grande, tá? É muito importante o estudo. Eu ouvi lá atrás e espero que nenhum de vocês ouça isso, tá? Eu ouvi uma vez, a pessoa olhou para mim e falou assim: André, o conhecimento e estudo é algo que ninguém tira de você, nem estando aqui, tá? Eu era privado de liberdade, eu era privado de presença. Porém, pensamentos, estudo, eles elevam o seu ganho e saem por entre grades e muros e se vão. E não se pode ir só com o tempo que tem a entregar e receber pessoas, porque são pensamentos e são abraços. Participei do Enem,
tá? Esse rapaz, o professor Douglas, professor Douglas, ele me levou para trabalhar, ele já era professor, me levou para trabalhar na educação e eu comecei a trabalhar numa biblioteca. Dentro do sistema prisional? Dentro do sistema prisional. E esse André, abelhudo, escrevia carta para as editoras para receber doação de livros. E dentro desse quadro da penitenciária, da biblioteca, a gente conseguiu organizar a biblioteca, tá? Eu não vou lembrar dos nomes, mas eu vou lembrar de um que parece que não está mais com a gente, que ele não está mais com a gente, eu fiquei sabendo, mas ele vai, onde ele estiver, ele vai saber. E o vulgo Lamparina, que era o outro que trabalhava comigo, Marcelo, esse primeiro. A gente trabalhava junto, organizando essa biblioteca, sabe? E aí pudemos participar do Enem. E até mesmo o seu João falava, vamos, tem que participar do Enem, tá? A penitenciária, o Estado paga a inscrição e você participa do Enem. A diferença do Enem daqui de fora, da realidade, para lá, para dentro, Lê, é uma só. Você sabe qual que é, não? Não faz ideia? A única diferença do Enem daqui para lá, ele é o mesmo. A única diferença sou eu e a capacidade que eu tenho, junto a uma biblioteca limitada, sim, de poder, com os meus conhecimentos, esforço, né? Poder se dar bem. E aí, modéstia à parte, né? Redação. Tirei 890 na redação. Até então eu era a primeira nota. Mas quando abri o último malote lotas, o outro professor, esse que era o Lamparina, ele tirou 900. E isso tudo fez eliminação de matérias e eu concluí o 2º grau. Aí, Lê, eu me tornei professor nessa instituição. E aí é algo de tamanha maravilha na minha vida. Porque eu peguei uma classe do Mobral, tá? Pessoas que não sabiam nem ler, nem estudar, e não tinham a mínima de ir para a escola, só iam para a escola para quê? Para poder remir o dia de pena, só isso, sim, sem total vontade de estar ali. Então nessa classe que eu peguei, ela vinham 3 alunos de dia, no horário de dia, e à noite tinha só um velho. Ali lá ia 2, quando tinha alguma coisa. Eu consegui, dentro dessa realidade, com essa dinâmica de conversação, eu consegui colocar continuamente ao torno de 17 a 20, 25 de manhã, de tarde, sim, e à noite eu conseguia colocar 14, 16, e até o diretor. Esse próprio diretor, que ele acabou me apontando o dedo, ele me chamou para o atendimento. Por quê? Lá ali se fala que você tem uma pasta, então ele tem todo o seu currículo aqui. Sim. Ele sabia que o André não sabia nem ler nem escrever. E uma vez eu fui indagado por um dos diretores, aquele que eu fui pegar os presentes, ele falou assim, sabia que você estava armado? Eu falei, como? Só se for da palavra de Deus. Ele falou, não, você com um papel e uma caneta na mão, você está armado. Está armado. Então, conclusão é isso. O poder do conhecimento, né? E de você se fazer valer, sim, naquilo que você está procurando. É verdade. E aí, Lê, me tornei professor, obtive o índice para poder fazer o uso de cota numa faculdade, só que infelizmente eu não ia ficar em Bauru e eu sabia que eu estava já perto para ganhar a segunda chance, que é essa que eu faço usufruto hoje. Porém, tudo para mim demorou, mas com muita perspicácia, com muita verdade, com muita lealdade ao entorno e às pessoas, eu consegui êxito. E aí foi aonde eu fiz a tal da ligação para minha mãe, pedindo para ela, para ver se eu podia voltar para casa. E ela me falou. A única ausência era do meu pai, que não me esperou em 2010. Ele veio a falecer e eu cheguei aqui em 2011. E aí cheguei em Praia Grande, que eu pedi para ela para vir embora, se eu podia morar com ela. Que coisa linda, André. Eu fico muito feliz de saber a sua história nessas versões. Quero fazer um bate e volta com você, tá? Então eu vou te fazer uma pergunta, vou te falar uma palavra e você vai me responder sobre essa palavra, certo, tá bom? Quem é a pessoa que você gostaria que visse você hoje? Que visse eu hoje? O homem que você se tornou hoje. O homem que eu me tornei hoje. As pessoas que convivem. Acho que meu pai, né? Ele, de certa forma,
ele teria o entendimento daquilo que, não se indo muito, se alongando muito, mas na última conversa minha com ele, eu não te relatei isso, na última conversa minha com ele, eu relatei para ele que eu estava fazendo a minha parte. E ele ficou sabendo da minha nota, ele ficou sabendo daquilo que eu estava fazendo. Entendeu? E ainda eu pedi para ele esperar, mas infelizmente aí são parte de uma outra fronteira. Liberdade. Liberdade é a conquista e a realidade de você poder fazer, de você dar suporte para os seus filhos, de você olhar nos olhos deles e ver, sabe, o inclínio de andar, de ir e vir. Porém, a minha liberdade, Lê, olhando para ti, uma pessoa que eu respeito, ela nunca vai ser completa, tá? Você me perdoa, mas ela nunca vai ser completa. Eu ando nos dois mundos, tá? Sim. Um pé sempre vai estar aqui. Sim. Me perdoa, tá? Mas esse pé sempre vai estar aqui. Esse pé, para ele estar aqui e ele continuar aqui com esse aqui, eu tenho que ter muita certeza daquilo que eu estou fazendo. E isso é muito importante falar para quem está nos assistindo, porque as pessoas pensam assim, é fácil quando sai. Não é. É uma outra jornada, né? É muito complicado. É muito complicado. É muito complicado porque você me perdoa por usar esse termo, mas que o seu público e a sociedade em si sabe. Nosso passado, né? O aprendizado, esse aprendizado todo caminha com você. Você traz aqui, mesmo de episódios tristes, ambiente cruel, hostilizado. Mas pode ter certeza, e você de casa e todos vocês pode ter certeza, não entenda com um ar de mentira, não. Mesmo dentro de uma penitenciária, mesmo dentro de uma cadeia, se existe o bem, Deus adentra ali, mas a família adentra em palavras, gestos, cartas e pensamentos. Isso aí é muito importante para quem você tem, aonde ele quer que esteja. Ele precisa muito de você. É isso. Pra gente finalizar, né, eu poderia ficar aqui horas ouvindo você, é muito bom, muito divertido. Eu dou muita risada com você, porque eu acho que você leva a vida muito leve. Eu falo isso pro Igor, né, meu marido, eu falo assim, cara, o Andrezinho, ele leva a vida dele muito leve. Mas isso é bom. Eu quero que você agora fale para as pessoas, possivelmente aquele jovem que está assistindo agora e está aí se achando, se crescendo, achando que pode resolver tudo, da força dele e tudo mais, que as amizades, as parcerias, as influências vão levar ele para um caminho bom. Queria que você deixasse uma mensagem agora. E também deixar suas redes sociais para a gente, se você quiser deixar, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais da sua jornada, do trabalho que você faz, né? Quem sabe o Andrezinho, a gente conhece ele como Andrezinho, volta, né, nas próximas eleições, então quem sabe. Para você que está em busca de saúde e que detesta academia, assim como eu, deixa eu te dar uma dica. O Estúdio Ana Sabina é um estúdio especializado, além da saúde da mulher, na área da musculação. Então, para você que quer fazer seu treino com tranquilidade e ter um profissional totalmente ali à sua disposição, eu te convido a conhecer o Estúdio Ana Sabino, um estúdio climatizado, pronto e adequado para te receber e preparar o seu melhor treino. Faço votos que vocês conheçam. Tem tudo isso, né? São caminhos, são decisões. É óbvio que são dias muito complexos, muito cheios de informações e são conflitantes para mim, que vivi uma realidade, né? Uma realidade a qual eu cheguei aqui de braços abertos, Praia Grande me recebeu de braços abertos, eu fui entregador de folheto, conversava com as pessoas, sabe? As pessoas que me deram as primeiras oportunidades são pessoas que não teriam por que me dar essa oportunidade, tá? Fazendo menção ao William, fazendo menção a pessoas que sempre tiveram muito próximas a mim, sabe? Fazendo menção a Claudinha, que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que me trouxe para dentro não só da empresa dela, mas para dentro da casa, da família, enfim. Todas essas pessoas que, de certo modo, contribuem para a gente poder seguir. É óbvio, como eu faço sempre questão de falar, é muito conflitante, é muito real, mas a gente pode com tudo isso ensinar, trazer o jovem, entender que o jovem, independente a ter 1001 facilidades, você jovem, você mesmo, 1001 facilidades, maneiras e jeitos, celular à mão,
o copo do tal do gin, a festa, a bagunça, a bebedeira, as drogas, né? As drogas, é só para você ficar mais contente, é só para você ficar um pouco mais leve, mais feliz. Mas esses são os primeiros, na minha vida, existiram como porquês. Nas de vocês, eles vão te tomando ao pouco. E você pode ter certeza que tudo dentro dessas facilidades vai ter a cobrança. Vai ter a hora que você vai ter que prestar contas sobre atitudes, falas e porquês. Mas aí é o porquê da sua vida. Você pode ter certeza que esse canal dessa pessoa extraordinária é feito com muito carinho, com muita luta, com muita dificuldade em meio a tudo que se tem, sabe? Uma equipe maravilhosa que eles procuram cada vez mais levar até você o melhor. Mas eu te digo de verdade, quer ouvir? Coloca seus pés no chão, na realidade, de frente a frente com você. Se olha no espelho, porque dentro do espelho você não mente. É você com você mesmo. E essa é a sua maior cobrança. Agora te digo, você pode fazer diferente. Toda essa regalia e tudo isso aí tem um preço. Custa caro, viu? Custa caro. 7 anos não é 7 dias. Mas a gente pode. Você pode. É só você olhar de frente a frente para o espelho ou então perguntar para aqueles que estão ao seu lado que faz quanto tempo que você não conversa com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com aquela pessoa de mais idade. Ah, você não tem tempo, né? Tá no Zap, tá no TikTok, tá no Instagram. Pensa, reflita. Você pode mais. É isso. Obrigada, André. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. Eu fico muito, muito feliz que você aceitou. Tenho plena convicção que as pessoas vão assistir isso aqui, vão ser alcançadas, né? Vão entender realmente os objetivos que tem que ser feito. E é isso. Obrigada, viu? E você que está nos assistindo, obrigada por estar nos acompanhando até aqui. Siga-nos na rede social e mande esse episódio para alguém que precisa ouvir que desistir não é uma opção e que precisa realmente tomar uma posição para mudar de vida.